O documentário Crime que Abalou a Colônia Japonesa no Brasil será exibido hoje às 19h no Salão Nobre da Câmara. A iniciativa é do vereador Aurélio Nomura. Nós vamos conversar com o diretor Mário Jun Okuhara. Mário, o filme levou 11 anos para ser produzido e lembra o assassinato do coronel Jinsaku Wakayama, em 1946. A narrativa envolve principalmente o personagem chamado Tokuichi Hidaka, que tinha 19 anos à época do crime. Por que vocês resolveram recontar essa história, Mário? Boa tarde. Boa tarde, Adriana, Wagner. Boa tarde, TV Câmara, todos os munícipes que estão nos assistindo. E um cumprimento ao nosso querido vereador Aurélio Nomura, que teve essa iniciativa tão importante para o resgate da memória nipo-brasileira. Recontar isso é recontar uma parte da história em que a comunidade chamou de período vazio ou em branco, que de vazio e branco não tem nada, que foi justamente a pior época, né, de provação dos japoneses na Segunda Guerra Mundial. Principalmente nesse período que chamado é a Era Vargas, culminando com o Estado Novo. Então esse documentário resgata não só essa questão do sofrimento, da provação dos japoneses, mas também a forma como o governo brasileiro tratou os estrangeiros, principalmente esses países do eixo, os alemães, italianos e japoneses. E japonês, como fica na cara estampada, foi um alvo muito fácil, e a cultura que também era muito difícil de ser assimilada. Principalmente que naquela época o governo brasileiro ele tinha uma posição oficial discriminatória. Então, um exemplo, o então presidente Francisco Campos, ele disse em seu discurso que o povo japonês era um povo indesejável, inassimilável, contagioso. Quem disse isso? Francisco Campos, ministro da Justiça da Era Vargas. E o que aconteceu nessa questão toda? Isso era apoiado por intelectuais, jornalistas políticos e médicos eugenistas. Para uma questão muito dessa questão de embranquecimento, a questão europeia, e que de repente teve essa camada, né, política que achava que a imigração japonesa poderia ser prejudicial aos rumos da nação. Como é que foi resgatar essa história? Como é que foi produzido o documentário, Mário? Isso, na verdade, remete à minha própria história. Meu pai, Mário Okuhara, ele, né, que fez o programa Imagens do Japão, ele chegou ao Brasil em 1937, ou seja, no ano da instalação do Estado Novo. Como criança e como jovem, ele me falou muito da dificuldade, da discriminação, da violência com que a polícia entrava nas casas, nos eventos, nas associações, aquela proibição de escolas, a impossibilidade de ter notícias do Japão, ouvir rádio, locomoção com a utilização de salvo-conduto, uma coisa absurda. Então você veja, todo esse cerceamento de direito, as restrições impostas foram tão brutais, né? E inacreditável que isso é desconhecido do público brasileiro e dos descendentes também. Então, e aí, Mário, a gente tem uma coisa muito interessante sobre isso que o seu pai relatou a você, que é o próprio filme Olga. O filme Olga mostra muito bem esse cenário de caça às bruxas do governo Vargas. O governo Vargas até tem um livro que fala, vem o decreto presidencial, decreto de expulsão, que mostra como o Getúlio Vargas, o governo Vargas, tratava os estrangeiros. Então, e essa medida, o auge dela foi a Segunda Guerra Mundial, mas antes já, não só os japoneses, mas todos os estrangeiros, e aí tinha essa questão comunista, anarquista, eles tinham esse pretexto para poder expulsar os estrangeiros. Então, esse resgate não mostra só a nossa história da comunidade japonesa, dos nossos pais e avós, mas também mostra um país, né, de uma época tão dura, uma outra ditadura que é pouco falada e que aos poucos ela está sendo revelada não só no documentário, mas em livros, em documentários e tudo mais. Então é mostrar uma história que talvez algumas pessoas desconheçam. Exatamente. É mostrar para o público, né, isso, Mário? Principalmente o que eu digo que esse é o ponto-chave dessa exibição hoje na Câmara, que ele é um evento oficial do documentário, que mostra, além da discórdia ocorrida, que aí o seu Hidaka foi envolvido, e que isso aí esconde todos os casos de tortura, todos a brutalidade, a crueldade, a humilhação que chamou a atenção da Comissão da Verdade. Sim. E esse é o nosso papel. O documentário se transformou num instrumento não só de denúncia, mas de busca pela verdade, pela memória e, principalmente, no nosso caso, a sociedade nipo-brasileira, que é a busca
da retratação pública do governo federal pelas graves violações contra os direitos humanos dos imigrantes japoneses. Inclusive vai ser tema na Comissão da Verdade Estadual amanhã, é isso, lá na Assembleia Legislativa. Exatamente. A Comissão da Verdade Rubens Paiva, presidida pelo deputado Adriano Diogo, realizará amanhã às 15 horas no auditório Paulo Kobayashi a audiência pública dos casos de tortura e morte de imigrantes japoneses. E nós vamos retratar aí os presos na ilha de Anchieta, que está no documentário. Por isso é importante assistir o documentário, porque o documentário retrata esses casos de tortura. Agora, me chamou a atenção, assistindo ao documentário, que o filme, o assassinato do coronel Jinsaku Wakayama, ocorre em 1946. Sim. Em 1946, o Vargas já não era mais presidente. O presidente era o Eurico Gaspar Dutra. Pois. Né? E aí eu queria... A impressão que eu tenho com o documentário que você produziu é que houve um espólio do legado autoritário do Vargas que culmina com esse fato, é isso? Exatamente. Wagner, você está correto. Tanto é que com esse legado da era Vargas, ocorre essa discórdia dentro do seio da colônia japonesa, que chama-se conflito vitorista-derrotista. Derrotista. Está bem no início do filme. Exatamente. Inclusive. A colônia se divide entre aqueles que, por falta de informações, mantinham a crença da vitória do Japão, e um outro grupo que tinha esse esclarecimento e que tentava também fazer a conscientização. Na verdade, não tem um lado ruim, um mal ou bem nessa questão toda. Em função dessa falta de informação, desse cerceamento de direito, ocorreu essa discórdia. Se não houvesse isso, se fosse possível as informações, não teríamos uma discórdia tão violenta e sangrenta como aconteceu. Para você que sintonizou agora na TV Câmara, nós vamos exibir hoje à noite, aqui no Salão Nobre da Câmara, às 7 da noite, o documentário chamado O Crime que Abalou a Colônia Japonesa no Brasil. Em japonês, qual é o nome do documentário? Yami no Ichinichi. Yami no Ichinichi. Nós temos imagens, né, do documentário para mostrar. Vamos rodar um agora, trecho desse documentário. Fica aí o convite por iniciativa do vereador Aurélio Nomura. Vamos rodar um trecho desse documentário. 懐かしいっていうか懐かしいじゃない、複雑な気持ちだね、こうやってこう見ると。年寄りの人が、最高年齢の人がやっぱり60くらいの人がおったね。そういう人誰か気の毒だったなと思うけども、これはまあ170人中130人か140人は本当の無実の罪だったもんね。何でもない、ただ密告やら日本の勝利であって信じ込んでおる人たちが何遍も申し上げるように、警察で色分けするのに国旗を踏ましたり御神を踏ましたりするのを拒絶したためにここに送られた人、自分らは元気が良かったからこれ、まだ日本に帰るもんだと思っておったからね。もうみんなあのように行かれたけども、表面は強制労働になったけど、そんなことはなくて、強制労働じゃなくて、まあやっぱ彼らの弱い者は軽い仕事に行く、確か多分50歳ぐらいから上の人はもう本当のそこらのハワクぐらいだったです。それからまだうんと上の人はもう仕事行かんでよかった、そんな程度だったです。で雨の日はまあForam 15 anos numa prisão em Ubatuba, né? O recorte é um recorte de uma narrativa que vai buscar respostas para o envolvimento do Tokuichi Hidaka na morte do coronel Jinsaku Wakayama. Por que esse crime tem essa importância histórica que o documentário busca dar a ele? Bom, no sentido documentário, ele alinha a condutória do filme para poder fazer o contexto político da época. Mas o coronel Wakayama era um líder muito importante. Ele era diretor da Cooperativa Agrícola de Bastos e juntamente tão entrosado com essa sociedade da liderança da época, existiam secretários no âmbito de educação. Ele era uma das pessoas mais importantes, simbólicas da sociedade. Então, o grupo do Sr. Hidaka alvejou ele justamente para que acabasse de vez essa questão desse movimento que os derrotistas estão fazendo com legitimidade, mas por causa dessa falta de informação, transformou-se nessa discórdia. O filme percorre a dor
desses 15 anos nessa prisão de Ubatuba. É 2 anos e meio lá, é que ele passou na casa de detenção, Isso. ele passou em Bauru, em vários estabelecimentos penitenciários. Agora, essas cenas que nós vimos aí no documentário são imagens, para quem está assistindo, imagens lindíssimas, porque lá virou um parque estadual, né? Sim. A gente pode fazer turismo, nadar com golfinho, aquela coisa maravilhosa. Mas as ruínas, a gente percebe aquela dor, né, do que aconteceu, as solitárias que são mantidas, aqueles corredores onde eram feitos aqueles corredores de tortura mesmo. Colocavam os japoneses pelados lá e rolava a pancada lá. Lá ele fala 170 presos, 140 inocentes. Exatamente. Né? Eles tinham um método, a polícia tinha um método para selecionar os japoneses. Eles colocavam a bandeira japonesa no chão, falavam para o sujeito, pisa. O cara não pisava, era preso. Então isso aí, até essa questão toda, ela é tão delicada que ela acaba não só revelando a atrocidade do Estado brasileiro, mas também de um grupo dentro da comunidade japonesa que se aproveitou financeiramente dessa situação. É por isso que o tema ele é um tabu, ele é falado, os descendentes estão aí, talvez esses descendentes, desses aproveitadores que usaram tudo isso, nem saibam disso, mas tocar no assunto é justamente trazer esse assunto. É por isso que o tema é delicado. E que ficou mais fácil culpar o senhor Hidaki e todo o seu grupo, atribuindo uma associação que estava crescendo na época. Existem várias versões que essa associação ela é responsável por isso, ou que existe um departamento, um grupo interno que resolveu radicalmente fazer isso. Mas, de qualquer forma... Essa associação é a Shindo Renmei. Exatamente. E estava crescendo muito. Então, essa versão que nós contamos é que, de repente, esses derrotistas, juntamente com a polícia e juntamente com essa repressão, era uma boa oportunidade para se destruir toda essa associação e as demais associações vitoristas, que eram diversas, ditas clandestinas, porque clandestina não, o governo proibia a associação política, né? É por isso que chama-se clandestina. Mas jogar toda a culpa nessa discórdia obscurecer os casos de tortura. Sim. E uma coisa importante, eu gostaria de deixar todos os munícipes de São Paulo, TV Câmara, e deixar um agradecimento mais uma vez ao vereador Aurélio Nomura, é que essa história que os japoneses não gostam de falar, em função de uma questão cultural que nós temos, chamada cultura da vergonha. Eles foram inocentes, mas têm vergonha de falar isso, por achar que isso pode manchar a imagem de trabalhador. Não, pelo contrário. Os japoneses mostraram-se resistentes, mantiveram essa cultura que nós vemos aí todo fim de semana, na culinária, nas artes, né? E mostrar que esse resgate não é para trazer discórdia, não. É para dizer que houve injustiça, que houve impunidade, e que isso não se projete no presente nem no futuro. Não. Exemplo clássico dessa cultura da vergonha é o pós-Segunda Guerra Mundial, em especial depois do 6 de agosto de 45 com Hiroshima. Exatamente. Né? Então, essa questão toda é um resgate que eu convido a todos para participar dessa exibição hoje na Câmara Municipal, às 19 horas, 7 da noite, no Salão Nobre, e amanhã, dia 10, às 15 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Comissão da Verdade, para que buscamos essa justiça histórica dos nossos pais e avós. Mário, obrigada pela sua participação no nosso jornal e fica o convite aí aos nossos telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade.